assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, vou entrar nessa polêmica aí também, né? A gente não gosta? Olha. Solta aí, DJ, solta, vamos escutar de novo aí o nosso governador ontem lá em São Paulo, no COSUD. Você quer a versão completa? Não, pode soltar um trecho aí. Pode ser a menorzinha, né? Pode. Tá, então vamos achar aqui. E nós temos de lembrar, o carro elétrico é uma ameaça aos nossos empregos aqui. A transição para o carro elétrico envolve a importação de baterias que pouquíssimos países produzem. Envolve nós destruirmos aqui milhões de empregos de uma cadeia produtiva que não vai ter mais sentido. Peças de motor a combustão, de escapamento, uma série de itens não são utilizados no carro elétrico. Vai significar a migração de empregos, sem considerar imposto de gasolina em concessionárias, etc. Concessionária, hein? Que coisa. Gente, pra quem tá chegando agora, tá ouvindo aí, quem você está ouvindo não é o presidente aí do Partido Comunista Chinês, nem mesmo o camarada aí do Partido Bolivariano da Venezuela, nem uma carta de intenções do PT de 1988. Não. É o governador do Partido Novo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, talvez o partido aí de maior, mais emblemático aí na defesa do liberalismo econômico, né? Da livre concorrência, das não fronteiras, né? Talvez aí o maior, é o partido que melhor representa esse ideal. E todo mundo foi pego de surpresa ontem por essa fala do governador por várias razões. Primeiro, esse alarmismo, né? Falar que o carro elétrico vai destruir milhões de empregos no Brasil. E aí defende fábrica de escapamento, motores a combustão, enfim, uma série de coisas. E até fala das questões das baterias, que o Brasil teria que importar essas baterias. Então vamos lá, começar por uma contradição, né? Como o Lucas até deu nas manchetes aqui, o governo de Minas vendeu lá em Nova York, a bolsa lá de Nova York, a questão do Vale do Lítio, aqui em Jequitinhonha, onde o sonho desse governo mineiro aqui, desse mesmo governo mineiro, é produzir baterias de lítio para carros elétricos. É a grande expectativa com todo esse anúncio que foi feito lá em Nova York. Claro, o lítio tem outras funções também, inclusive função, né, medicinal e tal, mas um dos filões aí, a galinha de ovos de ouro do lítio, aqui no Jequitinhonha, que se espera é a instalação de fábricas para a fabricação de baterias de lítio, justamente para carros elétricos. E esse discurso foi outro dia, né? Esse discurso nós estamos falando foi outro dia aí, no primeiro semestre deste ano, esse discurso do governador Romeu Zema. Em maio. E aí agora, de repente, já falando que não, que tem que importar a bateria, a gente fica meio perdido, né? O governo que vive falando aí, zerar emissões de carbono, falando agora de motor de combustão, de fábrica de escapamento, está botando meta para zerar a emissão de carbono. Então, é um discurso, no mínimo, incongruente. Agora, também a gente não pode ser injusto e tirar a fala do governador do contexto. Qual é o contexto dessa fala que ele fez nesse consórcio sul-sudeste? Ele estava defendendo o uso do etanol, né, do biocombustível, o etanol álcool, né? Que realmente é uma coisa que o Brasil é muito forte historicamente e sempre se falou, desde lá da década de 70, quando surgiu o Proálcool, na época da ditadura, o Proálcool surgiu dentro das universidades brasileiras, ali a ideia do Proálcool era justamente ampliar o consumo de álcool como combustível de veículos e não ficar dependente da gasolina, do petróleo, né, que é um combustível fóssil e que a gente sabe que gera muitos impactos para o meio ambiente, né? O álcool gera 1/3, o etanol, a emissão dele é 1/3, veículos a etanol 1/3 do que emite um veículo a gasolina. Então é importante a fala do governador no sentido do etanol, de melhor explorar o etanol, e esse é um discurso de 30, 40 anos, que o Brasil tem esse discurso, mas não consegue pôr em prática. Então o governador, nesse ponto ele vai bem, da melhor utilização do etanol, que também é poluente, que o processo de produção do etanol também, a cadeia é preocupante, porque envolve queima de palha, contaminação de leitos de rios, é complicado também, não é uma produção limpa, totalmente limpa
do etanol também não. Mas é uma alternativa, sim, né, à gasolina. Agora, isso é uma coisa. Daí, criar uma barreira contra o carro elétrico na época parecendo assim, né? O cara lá defendendo a vela contra a lâmpada. Isso há 200 anos atrás, 100 anos atrás. É meio uma coisa inevitável, né? O que o governo tem que fazer, e isso me assustou o discurso, é se preparar. E dava a impressão que estava se preparando, né? Dava a impressão que estava se preparando quando falava de Vale do Lítio, de fabricação de baterias aqui e tudo mais. Dava a impressão que estava indo nessa linha, fala de economia verde, redução de emissão de carbono, tudo isso dava a entender. E aí, de repente, vem com esse discurso aí na contramão nesse quesito do carro elétrico. Claro, eu nem vivi as mensagens dos ouvintes ainda, mas eu falo algumas bobagens aqui, mas eu pesquiso antes de falar. O carro elétrico tem também problemas. E a questão da bateria, principalmente do descarte dessas baterias depois do tempo de uso de vida útil delas, é um problema, né? É um problema, realmente. Hoje elas têm, parece, 10 anos de vida útil e conseguem reaproveitar por mais 10 ou por mais um período menor. Mas depois desse prazo, o descarte delas ainda é um problema. Em nível mundial, isso eu estou falando, ainda é um problema, né? Esse descarte dessas baterias por ser coisa radioativa e tudo mais, produtos, né, altamente tóxicos, enfim. O que está se estudando é a refabricação de novas baterias a partir de baterias esgotadas, né, vencidas. Então, essa é uma discussão. Agora, daí, falar da destruição de uma cadeia de milhões de empregos, acho que o governador tinha que estar preocupado em criar novos empregos, uma nova cadeia, nessa transição energética, uma nova cadeia de empregos. E parece que queria fazer isso lá no Jequitinhonha. Em maio ele estava defendendo isso, né? Agora aqui já está num novo momento. E é muito alarmista, volto a falar, né? Segundo projeções da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, em 2035, ou seja, daqui a 12 anos, se tudo correr muito bem no Brasil, o Brasil vai ter 22% da frota de carros elétricos, ou seja, 1/5 daqui a 12 anos, se tudo correr maravilhosamente bem. Ou seja, o governador aí realmente foi um discurso meio complicado de entender, contradições aí e um tanto quanto alarmista. Sobre a questão do álcool, realmente é um biocombustível, não só Minas, como o Brasil inteiro. Acho que tem que investir mais pesquisa, minimizar o impacto aí da produção, enfim. Porque tem um problema agrícola aí também, né? Então, assim, acho que a gente tem que... Mas há mais potencial. Nesse ponto ele vai bem. E você falou do outro COSUD, aquele de Minas, quando ele participou, do outro consórcio que ele fez um discurso contra o Nordeste. Ontem, nesse quesito, ele atuou até uma outra linha, falou de somar, né? Falou que o COSUD é uma coisa para acrescentar, para unir o Brasil, ou seja, ele mudou bem a linha do discurso, mas derrapou feio aí e, né, logicamente foi alvo aí de muitas críticas, algumas zombarias aí nas redes sociais por esse discurso, vamos dizer, um tanto quanto anacrônico e que até é contraditório até com as linhas do Partido Novo, além das linhas do que o governo de Minas vem falando, né, até com o Partido Novo, que é um partido aí, né, liberal, nada de protecionismo, pelo contrário, né, vamos pra frente aí, investir e tal, então causou bastante estranheza, né. Quem tinha feito um discurso parecido, mas não nesse negócio de destruir cadeias de empregos nem nada, foi o presidente da Fiat aqui no Brasil, esqueci o nome dele, Filosa, né? Antônio Filosa. Ele tinha falado disso, que hoje no Brasil o carro a álcool é uma alternativa sustentável mais compatível com a realidade brasileira do que o carro elétrico, até pelo preço do carro elétrico, por todas essas questões. Ele fez um discurso recentemente nessa linha, falando disso, que hoje no Brasil, uma alternativa sustentável, mais eficaz, mais compatível com a realidade brasileira, hoje é o carro a etanol, ao contrário do carro elétrico, que ainda é uma realidade distante do brasileiro hoje. Esse foi o discurso do presidente da Fiat aqui no Brasil há pouco tempo, o discurso recente dele também falando sobre isso, né, que hoje o Brasil devia estar investindo na melhoria da questão do etanol, mas não fechando as portas aí para também a questão do carro elétrico. A gente não pode ficar fora, né, gente? Isso é uma realidade, né? Está se impondo, né? E o Brasil tem um ponto, o Zema falou no discurso dele, só para finalizar esse assunto, que o carro elétrico, em muitos pontos, a gente liga na tomada lá, mas a energia está sendo produzida em termoelétricas, ou seja, através de usinas termoelétricas
usinas de gás, por exemplo, né? Combustível fóssil, né? Exatamente, combustível fóssil, ou seja, então não seria uma coisa tão ecológica assim como se pensa. Mas no Brasil essa não é a realidade, essa é a realidade de alguns países da Europa. No Brasil nós temos hidrelétricas, né? É energia renovável. Nesse ponto o Brasil sairia muito na frente se fosse investir na questão do carro elétrico, justamente porque o Brasil, a matriz energética principal são hidrelétricas, né? Ou seja, energia renovável. Então o Brasil estaria, quando você ligaria na tomada do seu carrinho elétrico, ele estaria muito à frente dos da Europa que dependeriam de termoelétricas. Aqui não. Aqui são energia renovável. Mas essa é uma discussão que só não podemos fechar essa barreira, porque se for pensar na realidade de hoje mesmo, ainda é distante, né? A gente está pensando em larga escala, o carro elétrico ainda é realidade distante, mas daqui a pouco vai ser uma realidade em larga escala, e espero que o governo de Minas e Minas Gerais estejam preparados para receber inclusive investimentos e gerar novos empregos dentro dessa área. Acho que isso que é o importante. É isso, Lucas, Luciana.